Olá, eu sou o professor Elismar Moraes e nesse vídeo vamos abordar o tema soma dos termos de uma PG. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para novas notificações. Bom, soma dos termos da PG finita. Sendo dada a PG, isto é, conhecendo os valores A1 e Q, procuremos uma fórmula para calcular Sn dos n termos iniciais dessa sequência. Então, seja a tua PG essa aqui. A1, A2, A3, AN-2, AN-1, até o AN. Bom, eu posso escrever a soma desses termos da seguinte maneira. Sn igual o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4, reticências, né? AN-2, AN-1, até o AN. E é lógico que aqui é mais, né? Bom, multiplicando tudo isso daí por quê, né? Pela razão, eu vou ter isso aqui, ó. QSN igual a 1Q mais A2Q mais A3Q mais reticências mais AN-2Q mais AN-1Q mais AN-Q. Beleza? Chama essa equação aqui de 1 e essa equação aqui de 2. E agora eu vou subtrair as duas equações, só que antes eu vou dar uma melhorada nessa segunda aqui, ó. QSN, quem é o 1Q? O A2. Quem é o A2Q? O A3. Quem é o A3Q? O A4. Mais, quem é o AN-2Q? O AN-1. Quem é o AN-1Q? O AN. E o AN-Q seria o AN mais 1, mas eu vou deixar AN-Q, tá? E agora eu vou subtrair as duas equações.
Então, subtraindo menos 2, temos o seguinte, eu vou ficar com Sn menos Sn vezes Q igual. Aí eu vou cortar os termos simétricos, né? Porque eu estou fazendo uma subtração, então eu posso cortar o A2 com esse A2, o A3 com esse A3, o A4 com o próximo termo, o AN-1 com o próximo termo, o AN com o próximo termo, e o que é que me sobrou? Me sobrou o A1 menos, e na segunda equação me sobrou só o ANQ. Beleza? Colocando aqui o Sn em evidência, eu vou ter aqui 1 menos Q. Do outro lado, vou fazer o seguinte, vou escrever o AN, que é o A1, né? Vezes Q elevado a N menos 1. Aí aqui vezes Q. Beleza? Que isso aqui é o A1 menos, quando eu multiplicar Q elevado a N menos 1 vezes Q, vai ficar Q elevado a N. Então aqui vai ficar A1 Q elevado a N. Então Sn, aqui eu já simplifiquei, né? 1 menos Q. E do outro lado eu vou colocar o A1 em evidência. E aqui vai ficar 1 menos Q elevado a N. Portanto, o Sn, que é o que eu quero saber, vai ser igual ao A1 vezes 1 menos Q elevado a N, e esse 1 menos Q, que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, então vai ficar assim, ó. Dividido para 1 menos Q. E essa aqui é a fórmula para você calcular a soma dos termos de uma PG finita, tá? Então, tu vais usar isso daqui. É lógico que eu posso escrever ela de uma outra forma. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o menos 1 em evidência. Então, aqui, ó, coloco o menos 1 aqui para fora. Vai ficar 1. Beleza? Então, esse Q negativo vai ficar positivo.
Q elevado a N, esse 1 que está positivo fica negativo. Da mesma maneira aqui, ó, eu vou ficar com Q menos 1. Ora, numa divisão, quando você tem sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Então, eu posso escrever isso daí da seguinte maneira, né? Ó, esse aqui menos com menos vai ficar mais. Então, posso escrever o Sn como A1, Q elevado a N menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1. Tá? Em alguns livros tu vai ver dessa maneira, porque foi colocado aí o menos 1 em evidência. Aí ficou tudo positivo. Tá? Aí a escolha é tua. Eu particularmente gosto muito de usar essa maneira aqui, mas tanto faz você usar essa quanto essa, você vai estar tratando da mesma coisa. Então, exemplo aqui, ó, determine a soma dos 10 primeiros termos da PG. Então, tua PG é 3, 6, 12. Então, daí tu observa que o teu A1, ou seja, o teu primeiro termo é 3, e a tua razão, tu pode fazer 6 dividido para 3, que dá 2. Então, o teu Q é 2. Então, eu quero o S10, né, a soma dos 10 primeiros, vai ser o seguinte, vai ser o A1, que é 2. Aí tanto faz, aí tu pode usar a primeira ou a segunda. Eu vou usar a segunda, tá? Então vai ficar 2 elevado a 10 menos 1 dividido por 2 menos 1. Isso aqui é 2 vezes aí tu vai calcular o 2 elevado a 10, né? Tu vai calcular o 2 elevado a 10. De 2 elevado a 10 é 1024. O A1 é 3, né? Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 1024 menos 1. E lá embaixo é 1, né? Porque 2 menos 1 é 1, então nem vou mexer. Então isso aqui, ó, é 3 vezes 1023, que fazendo essa multiplicação dá 3069. Então a soma dos 10 primeiros termos dessa PG aí é 3069. Beleza? Essa segunda é um pouquinho mais complicada, não dá para fazer na mão, você vai ter que usar uma calculadora. Ele diz que o indivíduo pediu a um amigo um empréstimo que combinou em pagá-lo em 8 prestações, sendo a primeira de 60, e tu vai logo escreve tua PG logo. Tá? Vai logo escrevendo tua PG. Então, tua PG é essa aqui, ó. 60, segunda prestação 90, terceira prestação 135. Até a oitava, né? Beleza, então tu vê aqui que o teu A1
o teu A1 é 60, e a tua razão, eu vou colocar 90 sobre 60. Isso aqui dá 1,5. Tudo bem? Então aqui, ó, o teu S8 vai ser A1, 60 vezes a razão é 1,5 elevado a 8 menos 1 dividido por 1,5 menos 1. Isso aqui é 60. Aí você vai fazer esse cálculo de 1,5 elevado a 8. E ele dá aqui aproximadamente 25, vou colocar com 4 casas decimais, 62,89. Aqui menos 1. Embaixo 1,5 menos 1 dá 0,5. Quando tu divide 60 por 0,5, dá 120. Vezes, aí aqui embaixo tu vai ficar 25 menos 1 dá 24. Então 24,6289. Então o resultado aqui, né, o teu S8, vai ser 2.955, vou colocar aqui, dá 468, vou arredondar 47. Então tá aí, tá? Então ele vai somando aí as 8 prestações, vai dar 2.955,47. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai para o segundo item, que é a soma dos termos de uma PG infinita, tá? Então, o nosso segundo item é a soma dos termos de uma PG infinita. Bom, então considere essa PG aqui, tá? O primeiro termo é 1, o segundo é meio, o terceiro é 1 sobre 4 e o quarto é 1 sobre 8. É uma PG infinita. Se calcular a soma dos 4 primeiros termos, a gente vai verificar o seguinte, que o S4 ele fica mais próximo de 2 do que o S3. Então,
calculando as somas parciais, tu vai ver o seguinte, ó. S1 é 1, né? S2 vai ser 1 mais 1 meio. Isso daqui, 2 mais 1, né? Que dá 3 sobre 2, que se eu for dividir dá 1,5, tá? Aí quando eu for calcular o S3, vai ser o 3 sobre 2 mais 1/4. O MDC é 4, o MMC é 4, né? 4 dividido para 2 dá 2, 2 vezes 3 é 6, 4 dividido para 4 dá 1, 1 vezes 1 é 1, e isso dá 7 sobre 4, que se eu for dividir, vai dar 1,75, tá? O S4, eu vou pegar esses 7/4 mais 1 sobre 8. Eu não vou usar fração não, porque eu já tenho os valores, né? O 7 sobre 4 dá 1,75 e o 1 sobre 8 dá 0,125. E somando isso daqui, dá 1,875. Então, tu pode observar que o S4 está mais próximo de 2 do que o S3. Tá? Então, nessa sequência, Sn vai se aproximando de 2, tanto quanto quisermos, sendo sempre menor do que 2, conforme n vai assumindo valores suficientemente grandes. Quando isso ocorre, a gente diz o seguinte, que essa sequência, né, dizemos que essa PG, né, essa sequência, essa progressão geométrica, que progressão? Essa 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, ela converge para 2. Tudo bem? Então, essa sequência está convergindo para o valor 2. Quer convergir? A soma dela está se aproximando de 2, está tendendo para 2. Beleza? Então, de um modo geral, se menos 1 é menor que é menor que 1,
A soma dos n primeiros termos dessa sequência tem um limite finito quando n é suficientemente grande. Ou seja, nesse caso, quando n tende para o infinito, esse limite de q elevado a n, ele se aproxima de zero, ele está tendendo para zero. Então, o valor desse limite é zero. Então, assim, tipo assim, ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Tu tens aqui o teu q, ele é meio, né? Está entre menos 1 e 1 elevado a n, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a n. Quanto maior for o número que eu coloque aqui no lugar do n, essa divisão vai se aproximar de zero. Então, ela vai se aproximando de zero. Meio, se eu botar 3, vai dar 2 elevado a 3 vai dar 8, vai dar 0,125. Se eu colocar 4, vai dar um valor bem menor. E esse valor vai se aproximando de zero. A gente diz, nesse caso, que ele está tendendo para zero. Então, esse limite de q elevado a n, quando n tende ao infinito, é zero. Assim, né? Voltando para a nossa sequência, o limite de Sn, quando n tende para o infinito, ele vai tender para esse número aqui, ó, A1 dividido para 1 menos Q. Beleza? Bom, por que isso acontece, Lismar? Eu vou escrever melhor, tá? Quem é o teu Sn, né? Tu vais ficar o limite, esse teu limite aqui. Quem é a tua sequência, na verdade, né? Teu Sn é aquela soma A1 Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Vou colocar ela da primeira forma lá, tá? 1 menos Q elevado a n. Porque senão eu vou ter que fazer jogo de sinal e vai ficar mais complicado. Então, vou colocar na primeira forma. Então, 1, né, menos Q elevado a n dividido por 1 menos Q. Só que quando n tende ao infinito, isso aqui vai para zero, certo? Logo, eu posso até colocar igual, né? Então fica assim, ó. Bom, esse cara, o 1 é constante, o menos Q é constante, porque a variável é o n. Quando n tende ao infinito, o 1 e o 1 menos Q não vai alterar, nem o A1. Então vai ficar aqui, ó, A1, e lá embaixo fica 1 menos Q. Beleza, pessoal? Então essa na verdade, é a forma para calcular a soma dos termos de uma PG infinita, A1 dividido por 1 menos Q. Tá? Então, tu pode colocar que o teu Sn é A1 dividido por 1 menos Q.
No exemplo lá no nosso exemplo, né, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8. Qual seria a soma? Seria 1. Quem é a razão? Meio, né? Opa! 1 menos meio. E 1 menos meio é meio, tá? E para dividir uma fração pela outra, eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, tá? 1 sobre 2 fica 2 sobre 1. E isso aqui é 2. Portanto, como havíamos falado, essa sequência ela converge para 2. Ou seja, se eu for somar todos os seus termos, ele vai aí se aproximar do valor 2. Tudo bem, pessoal? Então, isso daí é como você calcula a soma dos termos de uma PG infinita, que eu até acho mais fácil do que calcular da PG finita. Então, vamos para algumas aplicações, né? Primeiro é essa aí, ó. Determine o valor dessa soma. Ó. Aqui temos uma PG infinita, beleza? Então, primeiro eu tenho que calcular, tenho que saber quem é o meu A1. Tá? Eu sei que o meu Sn é igual a A1 dividido para 1 menos o quê, né? Quem é o A1? 20. Quem é o quê? 4 dividido para 20, e isso aqui dá 1 sobre 5. Então, meu Sn é igual a 20 dividido por 1 menos 1 quinto. Isso dá 20, 1 menos 1 quinto dá 4 quintos. E para dividir uma fração pela outra, eu multiplico a primeira, 20, vezes o inverso da segunda. A segunda é 4 quintos, fica 5 sobre 4. Posso simplificar aqui por 4, dá 1, e esse 20 por 4 dá 5. Então, eu fico aqui com 5 vezes 5, que é 25. Tá? Beleza? Elismar, eu não quero simplificar. 5 vezes 20 é 100. 100 dividido para 4 dá 25 do mesmo jeito, tá? Tudo bem? Uma segunda aplicaçãozinha aqui. Determine o valor de x nessa igualdade. Ó, no primeiro membro da igualdade, eu tenho uma soma de uma PG infinita. Beleza? Então, e é fácil calcular a soma da PG infinita. Aqui o A1 é x. E tu pode perceber que o Q é 1 sobre 3. Beleza? Então, essa soma vai ser o x, o Sn vai ser o x, o A1, né? Dividido por 1 menos 1 terço. E ele diz que isso aqui é 12. Então, do lado esquerdo eu vou ter que x, ó, 1 terço de menos 1 menos 1 terço dá 2 terços. Ele diz que isso é 12. Beleza? Vou colocar aqui do lado. Então, como é que vai ficar aqui? Eu vou arrumar aqui, ó.
multiplico a primeira pelo inverso da segunda, tá? 2/3 vai ficar 3 sobre 2. E ele diz que isso é 12. Passo 2 para lá, então 3x, 2 vezes 12, 24. Então, x igual a 24 dividido por 3, que é 8. Tá? Então, o valor de x para que essa igualdade dê 12 tem que ser 8. Beleza, pessoal? Fazer a última. Isso aqui cai muito em provas. Essa questão aqui. Ou questões parecidas, né? Ele diz o seguinte: a medida do lado de um triângulo equilátero é 10. Tá? Então, a medida do lado é 10. Então, se a medida do lado é 10, e ele está falando que ele está construindo o próximo triângulo pelos pontos médios, então aqui é 5, e aqui é 5. Aqui é 5, aqui é 5. Beleza? Então aqui, ó, esse triângulo aqui, 5, 5, e aqui é o ponto médio. Então, se aqui é 5, e esse triângulo é equilátero, aqui é 5 também. Então, aqui é 5, e aqui é 5. Certo? Obtém-se os pontos médios dos lados desse novo triângulo equilátero. Ele diz que equilátero é o triângulo que tem todos os lados com a mesma medida. Então, esse é 10, esse é 10, e aqui embaixo é 10. E a metade aqui é 5. Unindo os pontos médios desse novo triângulo equilátero, obtém-se um terceiro e assim por diante. Calcule a soma dos perímetros desse triângulo. Ele vai fechando isso daí, pessoal, pelos pontos médios, e vai dar uma soma infinita. Porque cada vez que ele vai calcular isso aí, não vai acabar. Vai ficar um menor que o perímetro é a metade do último. Então, a PG desses perímetros, do primeiro é 10, do segundo do primeiro é 30. Que o perímetro é a soma dos lados. Se o lado é 10, os 3 lados somados dá 30. Do segundo é 15. Do terceiro é 15 sobre 2. E vai, né? E ele quer a soma. Eu tenho aí uma PG infinita, tá? Então, o A1 é 30. Quem seria a razão? Meio. Tá? O A1 é 30. E a razão é sempre 1 dividido pelo anterior. Certo? Que por 15 dá 1 lá em cima, por 15 embaixo dá 2. A razão é meio, tá? Então, o A1 dividido por 1 menos o quê? Que é meio. Então, aqui fica 30. 1 menos meio dá meio. E para dividir uma fração pela outra, eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Dá 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1. E isso aqui é 60. Então, a soma de todos os perímetros desses triângulos equiláteros, construído dessa forma, vai dar 60. É isso, pessoal. Encerro esse vídeo de soma dos termos de uma PG. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e até o nosso próximo vídeo.